Gostava que os meus filhos brincassem na rua e que fossem de bicicleta para a escola, mas eu não autorizo, porque é perigoso ir para a escola de bicicleta. Querem produzir na Europa, mas ao preço de países asiáticos, se calhar teria que ser proibir o uso do automóvel. Então seria infraestrutura, ciclovias? É a primeira coisa. É sem dúvida a primeira coisa. Normalmente não se constrói a casa pelo telhado, constrói-se de baixo para cima. A Ciclofabril nasceu para fazer componentes, há 56 anos, para fazer componentes das bicicletas. Os cranques, as rodas, alguns quadros, os cubos da bicicleta que está no centro onde vão os raios das rodas. E depois foi-se desenvolvendo em outras áreas de negócio, como as motos também, e depois mais tarde peças para automóvel. Há cerca de 20 e muitos anos, todos os componentes de bicicleta, ou a grande maior parte, passaram a ser produzidos nos países asiáticos, inclusive os quadros em alumínio, que foi aqui a transição do aço ao carbono para o alumínio, e foi a Europa que desenvolveu muito esta tecnologia, mas transportou este desenvolvimento para a China. E a China conseguiu industrializar tudo isto, ok? E a Europa perdeu o know-how da fabricação de componentes. Há duas empresas, que é a Rodi e a Miranda Irmão, que na altura éramos amigos, as empresas como negócio e como pessoas. Eles continuaram sempre na área das bicicletas. Nós tivemos talvez 20 anos que não fazíamos nenhum componente para as bicicletas, nenhum. Continuámos a fazer componentes para motos, continuámos a fazer componentes para automóveis e decidimos utilizar a nossa tecnologia de corte de tubo de dobragem, corte de chapa de estampagem e essencialmente soldadura. Temos cerca de 50 instalações robotizadas de soldadura. Decidimos utilizar esta tecnologia para todas as áreas de negócio, ou seja, fazemos componentes para mesas, para portas, para parques solares, para cadeirinhas de bebê, para outras áreas de negócio que levem tubo e chapa cortado, estampado e soldado. Nos últimos 6 anos há uma tendência muito grande, isto bem antes já da pandemia, do consumo interno nos países asiáticos ter crescido, da mão de obra também crescer exponencialmente e da Europa estar um pouco esvaziada em fabricantes industriais de componentes de bicicleta. Voltámos a ser muito procurados por todos os fabricantes europeus de bicicletas, no sentido de voltarmos outra vez a produzir componentes de bicicleta. Um percurso difícil, porque no fundo querem produzir na Europa, mas ao preço de países asiáticos. A Ciclofabril tem 3 unidades distintas. Uma de aço ao carbono, que é esta, corte, estampa e solda. Outra de pintura e acabamento de superfície. E outra ainda, o mesmo que aqui, mas só em alumínio. Decidimos nessa unidade fazer quadros de cargo bikes, que é uma área de negócio também que está a crescer muito, nomeadamente nos países europeus, onde já não se fala só em não entrarem os veículos a combustão, mas também não entrarem em veículos elétricos, mas sim as cargas serem feitas a distribuição de cargas ser feita por bicicleta. Porque é que, se eu quero comprar uma cargo bike para a família, long tail 2020, consigo só comprar uma bicicleta da Itália, da Espanha ou uma francesa, mas não há uma marca feita mesmo para o consumidor em Portugal? Portugal não tem mercado, é um mercado pequeno. E não há uma marca que se afirme nas cargo bikes, como eu também diria que não há uma marca muito expressiva nos outros tipos de bicicleta. Mesmo os grandes construtores que estão em Portugal, a maior parte das bicicletas que produzem, como sabe, são para a Europa ou para o mundo. O exemplo da Decathlon, que produz muito em Portugal, mas não é o mercado português que absorve a produção deste produtor. Portanto, Portugal não tem escala, efetivamente, para conseguir afirmar-se com uma marca a começar aqui, a não ser que seja alguém que esteja em Portugal e que não esteja a pensar em Portugal, que esteja a pensar na Europa. Nós também não temos escala para produzir peças robotizadas para o mercado português, ok? Muita gente pergunta-nos como é que nós internacionalizámos há 26 anos, 30 anos, como é que nós fizemos isto. Não foi uma questão de escolha, foi uma questão tecnológica, onde nós colocámos a empresa, não conseguíamos produzir pequenas séries. Portanto, tivemos que procurar grandes séries. 90% de tudo aquilo que vocês produzem vai para a exportação? 90%, ou se quiser 100%, porque os 10% indiretamente também vai, não é? Mas depois volta já como parte de uma bicicleta da Decathlon? Sim. Nós faturamos menos do que 90% para o mercado externo, mas o que faturamos para o mercado interno, para Portugal, fatura com o número de contribuinte português,
que ronda cerca dos 30%, é para 2 ou 3 clientes que têm número fiscal em Portugal, mas que produzem para a Europa. Portanto, na verdade, isto é considerado 100% de exportação. Isto passa-se nas bicicletas e nas outras áreas de negócio. E a resposta é a mesma, nós não temos calma. Trabalhamos para o mercado alemão e para o mercado francês neste momento. E procuramos outros mercados também. Alguns nomes, marcas, ou não pode dizer? Não, normalmente não dizemos, porque temos também alguns contratos de confidencialidade com cada cliente, ok? E preservamos esse direito aos nossos clientes. O que é, na sua opinião, poderíamos fazer, a sociedade civil e os produtores e, obviamente, o governo e as autarquias, para Portugal tornar-se número 1 também no consumo? Não precisamos de ser produtores para sermos consumidores internos. E isto, para mim, no meu ponto de vista, na minha opinião pessoal, passa não pelos empresários, não pela estrutura produtiva ou coisa que valha, mas sim por uma definição dos nossos governantes. Não é possível sermos utilizadores e andarmos de bicicleta e sermos verdes se não tivermos políticas que assim o façam. Eu hoje gostava que os meus filhos brincassem na rua e que fossem de bicicleta para a escola, mas eu não autorizo, porque é perigoso ir para a escola de bicicleta. Não tem uma via própria para eles irem para a escola de bicicleta. Portanto, e como ando de carro, eu sinto que é muito perigoso quem anda de bicicleta, porque não tem o seu espaço próprio, não há vias estruturantes, não vejo que estejam a fazer coisas estruturantes, fazem-se coisas para mostrar que se fazem coisas, mas elas não são estruturantes. E se não forem estruturantes, não penso que não vai ser possível. Nós não podemos chegar a uma cidade como a Águeda, ou Lisboa, ou outro sítio qualquer, e dizer, sim, vamos aqui instalar umas bicicletas para dizermos que as pessoas andam de bicicleta e que é possível andar de bicicleta. Não, primeiro temos de ter um espaço onde eu próprio fosse capaz de agarrar na bicicleta e sentir-me mais confiante e mais tranquilo e que viveria mais anos se fosse bicicleta do que agarrar na bicicleta e sentir que podia ser atropelado e morrer ao outro dia. Okay? Criava medidas estruturantes, ainda que não satisfizesse toda a gente no momento, mas é preciso tomar decisões estruturantes, senão as coisas não avançam. Então seria a infraestrutura, ciclovias? É a primeira coisa. É sem dúvida a primeira coisa. Normalmente não se constrói a casa pelo telhado, constrói-se de baixo para cima. As pessoas têm bicicleta para ir passear ao sábado e ao domingo. São muito poucas as exceções das pessoas que têm a bicicleta para o uso do seu dia-a-dia. Se estivermos a falar de um país nórdico, onde se utiliza a bicicleta, Dinamarca, por exemplo, as pessoas utilizam a bicicleta no seu dia-a-dia para ir trabalhar ou para ir às compras. Nós aqui utilizamos o carro porque temos que utilizar, é que não é uma questão de escolha, é que temos que utilizar. E utilizamos a bicicleta para lazer, porque podemos utilizar. Em alguns países nórdicos é ao contrário, as pessoas têm que utilizar a bicicleta porque têm que utilizar, senão não chegam a horas ao seu local de trabalho, senão não conseguem ter estacionamento, não conseguem ter uma série de coisas, e utilizam o seu carro para ir passear ao sábado ou ao domingo a outra cidade qualquer por lazer. Era possível, meu filho está a estudar em Coimbra, uma cidade de cerca de 40 km, eu tinha que estar confortável que ele saía de casa, facilmente ia apanhar um transporte público onde podia colocar a sua bicicleta, portanto a 1, 2, 3 km tinha um transporte público onde poderia colocar a sua bicicleta e que chegava a Coimbra, podia sair com a sua bicicleta do transporte público e 2, 3 km estar em casa. Isto não é possível. Portanto, ele neste momento, para ir de casa até um transporte que pudesse levar a sua bicicleta, tem que fazer 10 km em perigo, em muito perigo, porque não tem nenhuma via onde ele possa fazer com segurança. Chegar a Coimbra também não tem uma via específica para ele ir de bicicleta, portanto já chega de noite. Não é? Portanto, eu não faria isso. Eu em Portugal não faria isso. E como podemos mudar? Por exemplo, vocês têm muito peso nos vossos municípios aqui à volta e provavelmente terão feito ou poderiam fazer alguma pressão sobre as decisões políticas, mesmo para as pessoas que constroem as bicicletas. A realidade que nós estamos a viver é a construção de ciclovias para o sábado e para o domingo, para o lazer. Não é a construção de ciclovias para as zonas industriais ou direcionadas para as zonas onde há transportes públicos. Eu não estou a ter a sensação que estamos a ter esta visão. E para aumentar o consumo é preciso ter esta visão. É para estes sítios que é preciso primeiro construir as vias, para conseguir fazer desenvolver as pessoas, para de manhã, quando se levantam, pensar que se forem de bicicleta demoram menos tempo do que o automóvel. Se for para ir ao sábado e ao domingo passear, pois as coisas não se vão inverter.
E os trabalhadores da vossa fábrica, como que vêm à fábrica? Mais de 30 anos vinham de bicicleta e de motorizada. Nesta unidade estamos a falar de 230 pessoas por aí. Tínhamos um parque enorme de bicicletas e motorizadas. Isso foi-se invertendo. Hoje temos um parque enorme de automóvel, temos 2 ou 3 motos e temos 4 ou 5 bicicletas. E para ter uma ideia do impacto cultural que isto tem, temos uma pessoa com uma direção muito importante na empresa, passou o ano passado, na altura do verão, a vir de bicicleta, porque gosta muito de andar de bicicleta, porque faz prática desportiva de bicicleta, e como é um quadro superior e tem uma direção muito importante da empresa, as pessoas começaram a fazer perguntas muito esquisitas. Porquê é que vem de bicicleta? Se há algum problema? Até chegar a um ponto de lhe perguntar se ele está com dificuldades económicas. Culturalmente é isto que acontece aqui na nossa empresa. Devia ser tudo ao contrário. A empresa própria devia ter a capacidade de libertar a mobilidade às pessoas para se deslocarem numa bicicleta elétrica, mas também é difícil quando percebemos, e voltamos ao mesmo problema, que não temos vias estruturantes para que isso aconteça. Há uma maneira de pedir à Câmara, ao município, para construírem para os vossos funcionários? Que eu conheço, não. A pessoa não consegue pedir à Câmara que a sociedade mude e que pense que ele, ao vir de bicicleta, é que está a ser o correto, não é? Portanto, isto tem que ser uma mobilização muito grande a todos os níveis. E eu venho de automóvel. E sim, podíamos ter um impacto muito grande. Mas eu disse e repito, eu não sou capaz de promover uma medida que não sinta que ela pode ser muito verde, pode ser muito sustentável, mas não é sustentável por si só porque é demasiadamente perigosa. Os governos, enquanto optarem por medidas que dão votos e não por medidas estruturantes, as coisas não funcionam. Pudéssemos mesmo aqui, neste concelho, neste município, fazer o mundo tal como gostávamos, como que seria? Se calhar teria que ser proibir o uso do automóvel, pelo menos em algumas vias e algumas zonas, porque teríamos mais peças de bicicletas, provavelmente, e menos de automóvel. Gostaria muito de ver um mundo diferente. Gostava mais que se fizessem ações as tais estruturantes, silenciosas e não tão publicitadas, as mais silenciosas e estruturantes, para depois dessas feitas sim poder fazer as coisas de forma mais rápida.